Olá, gente! Tio Misa na área! O episódio de hoje é Filocordata. Gente, finalmente chegamos aos cordados. Quem está acompanhando aí o canal do Tio Misa, quando a gente começou esse seriado Reino Animal, com poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, artrópodes, equinodermos. Então a gente veio numa sequência aí de episódios, né, dentro do seriado Reino Animal e chegamos finalmente aos cordados. Será que você, estudante, sabe o que são os cordados? Será que você sabe que você, né, pertence a esse filo? O ser humano pertence ao filo cordata, ou aos cordados, como queiram chamar. Olha, gente, esse episódio de hoje, Tio Misa vai caracterizar. Esse filo ele possui umas características principais que você precisa estar ligado nas paradas. Além disso, gente, a gente também vai estudar aqui a classificação desse filo. Eles vão possuir aí duas classificações. Eles são chamados de protocordados e eucordados. Por quê? Porque dentro dos cordados vamos ter também alguns invertebrados. Oxente, como assim, tio Misa? Eles são invertebrados e estão nos cordados? Calma aí, gente. Tio Misa vai fazer sempre o melhor para você. Então, vamos prestar atenção no episódio de hoje. Vamos fazer as anotações para que você possa construir o seu mapa mental ou o seu fichamento. Então, como eu disse, né, a gente vai passar pela classificação e os representantes desse filo. Então, fica aqui no canal do Tio Misa e segue slide. Então, tá aí na tela, né? O episódio de hoje é Filocordata ou Filocordado. Então, vamos lá, né? Vamos primeiro falar um pouco. Será que eles são triblásticos? Será que eles são celomados? Será que eles são protostomados, deuterostômios? Se eles têm boca e se eles têm ânus? Se originou primeiro o ânus e a boca, ou a boca e o ânus? Eita confusão, né? Mas calma, gente. Tio Misa tá aqui. Tio Misa e você, tudo a ver. Então segue aí o slide. Os representantes dos cordados são celomados, triblásticos, metamerizados, deuterostômios e com simetria bilateral. Acabei de caracterizar o que? O cordado. Será que é só isso? Olha, gente, vamos prestar atenção agora nas principais características desse filo cordata. Na tela. Então, tubo nervoso, notocorda, fendas faringianas e cauda musculosa pós-anal. Estas são as características principais deste filo. Ok, gente? Aí a gente vai conceituar a notocorda, né? O Misa vai caracterizar cada um desses, certo? Para que você consiga compreender esse filo cordata. Tudo bem? Então vamos lá. Tubo nervoso dorsal. O que é isso? Responsável pelo surgimento do sistema nervoso, é originado de invaginações do ectoderma. Tomou nota? Vamos agora notocorda, o que dá nome ao filo cordata. Responsável pelo sustentamento do corpo do embrião, em muitas espécies a notocorda desaparece ainda no desenvolvimento embrionário. Essa estrutura é derivada do mesoderma. Olha, gente, a notocorda, além dela funcionar como um eixo de sustentação, ela protege também o tubo nervoso dorsal. Ok, gente? Compreendido isso? Então vamos lá. Fendas faringianas. Fendas localizadas na região lateral da faringe. Nos cordados aquáticos, elas dão origem às brânquias, enquanto nos terrestres as fendas desaparecem ainda no início do desenvolvimento. Aí você pergunta, se o ser humano pertence ao filo cordata, como é que ele tem fendas, né, branquiais, fendas faringianas? Olha, gente, no desenvolvimento do ser humano, ele possui fendas,
né? Eles vão ser transformados em outros órgãos, mas principalmente nos mamíferos, ó, nos cordados aquáticos, eles vão ser transformados em brânquias. Você percebe isso nos tubarões. Não sei se vocês já visualizaram, né, em alguma foto que o tubarão ele possui umas fendas laterais. Isso são as fendas branquiais que são transformadas em brânquias. Qualquer dúvida no comentário, ok, gente? Tio Miz e você, tudo a ver. Segue aí. Cauda musculosa pós-anal. Ela é encontrada em alguns animais, enquanto em outros desaparece. Ainda na fase embrionária, como nos humanos, outros animais apresentam essa cauda por toda a vida e neles ela tem a função de ajudar na captura de alimentos, na natação, entre outros. Aí você pergunta, tio Misa, cobra tem cauda? Ou minhoca? Tem, gente. O ser humano tem cauda, os mamíferos, né? Eles vão ter essa cauda que alguns vão permanecer, como diz aí, na fase embrionária, como nos humanos, né? Você percebe isso lá no desenvolvimento embrionário, certo? Mas tudo após o ânus, se você tem a boca e tem o ânus. Então, logo após o ânus, se tem a cauda. Ok? Então, nós, os cordados, eles possuem essa cauda musculosa pós-anal. Ok, gente? Qualquer dúvida, no comentário. Segue slide. O que é que eu posso falar mais? Sim, a divisão aí, ó. O filo é subdividido em 3 subfilos chamados de urocordata, cefalocordata e vertebrata. Aí você pergunta, eita, tio Misa, que palavrões. Ura é cauda, certo? Então esses daí vão ser cordados, né? Eles vão ter notocorda, né? Próxima cauda. Já os cefalocordados é cabeça. A notocorda começa lá na cabeça e segue pelo corpo, certo? Os vertebrados aí, eles vão ser chamados de craniatos também. Por que isso, hein? Como eu estou dizendo a vocês, esses 2 primeiros, gente, eles são protocordados, eles são mais primitivos. Ok, vocês estão conseguindo entender? Então, na tela, vamos acompanhar aqui o desenvolvimento, né, das características, da classificação do filo cordato. Então, toma nota. Os 2 primeiros constituem o que chamamos de protocordados. Eles não possuem crânio e nem vértebra. Então, esses 2 aí, gente, eles vão ser desprovidos de crânio e vão ser os cordados mais primitivos. Proto é primeiro. Então, eles são os cordados primitivos. Quem será que são eles, hein? Então, calma aí que o Misa vai explicar quem são os orocordados e os cefalocordados. Como eu já disse, né? Urocauda, cefalo é cabeça. Então, segue aí, tio Misa. Outra característica importante é a presença de uma túnica de tunicina, carboidrato, que reveste o corpo do animal. Como exemplo, podemos citar as assídias. Assídias é um exemplo de quê? Urocordado. Então, tá aí na tela o exemplo de uma assídia. E pertence ao filo cordado. São os mais primitivos. Ok, gente? Vamos agora falar de quem? Dos cefalocordados. Diferentemente dos urocordados, possuem notocorda que se estende da região da cauda até a região do rosto, região anterior, e que permanece durante toda a vida. As fendas branquiais atuam filtrando o alimento e na respiração. O anfioxo, quase que não sai, é um exemplo de cefalocordado. Vocês já visualizam aí na tela esses exemplos aí de representante dos protocordados, ok? Não vão possuir crânio e vértebra. Os eucordados, esses sim vão possuir crânios, ok? Lembre-se que os cordados eles estão divididos em protocordados, que são os urocordados e cefalocordados. Exemplos de urocordados são as assídias e exemplos de cefalocordados são anfioxo. Ok, gente, tudo bem? Então, segue slide. Possui endoesqueleto ósseo ou cartilaginoso, composto por um eixo principal, crânio e coluna vertebral. Dentro desse subfilo estão incluídos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok, gente? Os vertebrados caracterizam-se por possuírem notocorda na fase embrionária
que é substituída pela coluna vertebral. Vale destacar que a notocorda não dá origem à coluna vertebral. Tome nota, repetindo de novo para você fixar. Vale destacar que a notocorda não dá origem à coluna vertebral. Tome nota disso. Ok, gente? Então, voltando para a nossa classificação. Como eu já disse a ti, filocordata se divide em quê? Protocordados e eucordados. Os protocordados sem crânio, ok? Divididos em quê? Urocordados e cefalocordados, ok? Exemplo, Ascidia e Amphioxus. Quem são os eucordados? Olha, gente, aí a gente vai ter uma divisão com duas superclasses, certo? Que vão ser agnatos e gnatostomatos. Gnaestomatos, certo? Quer dizer o quê? Que dentro dos eucordados eu vou ter os com mandíbulas e os sem mandíbulas. Os agnatos são sem mandíbulas. E os gnaestomatos, quase que não sai, calma que Tio Misa vai mostrar para você isso, certo? E os agnatos, eles vão se dividir em peixe-bruxa e lampreia, ok? E eles também podem ser chamados de cicloestomato. Eita, quase que não sai. Calma aí, né? Até Tio Misa está se confundindo. Tio Misa tem direito de errar. Tio Misa e você, tudo a ver. Tio Misa não errou. Tio Misa está confundindo as palavras. Mas vamos lá. Vamos seguir, que mais na frente Tio Misa vai clarear a ideia para você. Ok? Tio Misa e você, tudo a ver. Olha, gente. Se está sendo importante o desenvolvimento desse episódio para o teu aprendizado e para o teu conhecimento, dá logo um Misa like aí, ok? Tio Misa agradece. Então, segue slide. Classificação do subfilo craniata. Lembra que os eucordados são também chamados de craniata, os vertebrados, ok? Tomou nota? Então vamos lá, essa classificação. A classificação dos vertebrados não é unanimidade entre os cientistas. Tradicionalmente existem duas superclasses, o que eu falei anteriormente. Quais são essas duas superclasses? A agnata e o gnatostomata. Eita palavrão! Tio Misa é muito palavrão, mas essa palavra vai estar escrita lá para ti, né? Então, eu tenho agnato, que são o quê? Sem mandíbula, o A é negação, e o gnastomata, eles vão ser o quê? Com mandíbulas. Tomou nota? Só que os agnatos, gente, são com poucas espécies, ó. Com poucas espécies e duas classes. Quais são elas? Tio Misa já falou. Peixe-bruxas, que está sendo mostrado aí para ti, e as lampreias. Oxente, Tio Misa, são esses dois aqui que são aquáticos, viu, gente? E a boca dele, eles não têm mandíbula, mas a boca dele é circular. Por isso que são chamados de ciclostomatos. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Então, eles são seres aquáticos e pertencem aos eucordados. Eu só tenho esses dois representantes aqui, tudo bem? E os gnastomatos, quem são esses? Certo? Com variado, tem uma diversidade de espécies. Então, vamos lá. Entre os gnastomados, as principais classes são... Tu lembra, gente? Aqui, gente, eu vou estar dividido em algumas espécies que vocês conhecem, né? Os peixes, que eu vou ter duas classes, que vão ser os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os cartilaginosos você vai lembrar sempre do tubarão, da raia, e os restantes, né? Sardinha e outros, são peixes ósseos. E os tetrápodes, né? Que eu não posso esquecer quem são? Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Aí você pode perguntar, Tio Misa, tetrápode e as cobras possuem patas? Gente, elas não possuem patas, mas os seus ancestrais, que são os répteis, eles possuem patas. Os seres humanos possuem patas, tetrápodes, você tem 2 braços e 2 pernas. Então, você é considerado um tetrápode. A ave também, sim, ela tem 2 asas e tem 2 patas. Poxa, a asa também, sim, é considerada. Então, tome nota dessas classes. Vamos estudar uma a uma dessas classes. Ok, gente? O filo cordata, né, é o último filo, e nesse filo tem características que precisam ser comentadas.
ok? Então toma nota aí, esses são os representantes. Condrictes, que são os peixes cartilaginosos, os osteíctes, que são os peixes ósseos, né? Eu vou ter aí também a anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e esses outros tipos aí, peixes de nadadeiras lobadas e peixes pulmonados. Ok, gente, tudo bem até aí. Tio Misa agradece, né, a vocês estarem aqui no canal. Tio Misa deseja muito que você, né, deixe o Misa like, faça o canal crescer com algum comentário, né, e se inscreva. E, se você puder compartilhar, Tio Misa agradece. Tio Misa e você, tudo a ver. Tio Misa sempre fazendo o melhor para você. Ok, gente? Até o próximo episódio. Fui!